Bom dia, eu sou o professor Augusto Magalhães de História e nós vamos começar aqui o nosso estudo referente à segunda apostila do ensino fundamental. Nesse primeiro vídeo, a gente vai tratar da Idade Média. Para começar a falar da Idade Média, seria importante que a gente localizasse esse fenômeno histórico no espaço e no tempo. Tá ok? Então, observando aí, a gente vai ver que durante a história da humanidade, nós temos os seguintes períodos históricos. A gente tem a pré-história, que vai do surgimento do homem até o surgimento da escrita. A gente tem a Idade Antiga, que vai do surgimento da escrita até a queda do Império Romano. Nós temos, logo em seguida, a Idade Média, que é o que a gente vai estudar, que vai da queda do Império Romano até a queda de Constantinopla. E a gente tem, em seguida, a Idade Moderna, que vai da queda de Constantinopla até a Revolução Francesa. Da Revolução Francesa até os dias de hoje, os dias em que nós vivemos, nós temos a Idade Contemporânea. Então, são esses períodos que a gente tem na história e que os historiadores dividem assim para melhor entender, melhor dividir o tempo, né? Para a gente entender melhor os fenômenos históricos. Então, localizado no espaço e no tempo, aliás, no tempo, né? No espaço, a gente vai tratar da Idade Média na Europa. Tá bom? No continente europeu, o Velho Mundo. Então, localizado agora sim, né? Localizado no espaço e no tempo, a gente vai ver as características da Idade Média. Bem, essa Idade Média, que começa com o fim do Império Romano, vai ter como características a ruralização da sociedade europeia, onde a sociedade vai migrar, né, das cidades para o campo. Na verdade, as cidades vão praticamente desaparecer, né? Então, é uma população europeia, nesse período, basicamente rural. A gente vai ter o desenvolvimento do feudalismo, que é um sistema econômico, político e social que vai vigorar durante quase toda a Idade Média, tá? E a gente vai ter no campo das mentalidades o domínio da Igreja Católica. Então, é um período em que a sociedade é muito voltada para a religiosidade, onde quase todos os fenômenos sociais, econômicos, políticos são explicados através da fé, né? E não de uma forma racional, como a maioria, né, ou grande parte da sociedade hoje contemporânea prefere explicar, né, através da ciência. Então, nós temos essas características. Recapitulando, características da Idade Média: ruralização da sociedade, desenvolvimento do feudalismo e, no campo das mentalidades, o domínio da Igreja Católica. A Idade Média, a gente pode dividir ainda, para melhor entender, entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média. O que seria a Alta Idade Média? A Alta Idade Média foi aquele período em que o feudalismo surgiu, em que ele se consolidou. E a Baixa Idade Média é aquele período em que o feudalismo vai perdendo força. Ao contrário do que se poderia pensar, a Alta Idade Média é o período inicial da Idade Média, tá? Que vai do século V ao século X. E a Baixa Idade Média é o período de decadência da Idade Média, tá bom? É o período em que a Idade Média chega ao seu final. Vamos ver então o que foi o feudalismo. Eu falei aqui que o feudalismo é um sistema econômico, político e social
que vigorou na Europa durante grande parte da Idade Média. E quais as características do feudalismo? A servidão, o domínio político e econômico do senhor feudal, uma sociedade dividida em estamentos sociais, tá? Que são os camponeses, nobreza e o clero. E a gente tem também como característica do feudalismo as chamadas relações de suzerania e vassalagem. Tá, ok? Então vamos ver os pormenores dessas características. Vamos ver essas características aí individualmente, tá? Primeiro, falando sobre servidão, tá? A servidão era o modelo de trabalho que vigorava na Europa naquele período. Era o modo de produção, né? Era a servidão. Nele, quem produzia, quem trabalhava, quem gerava riqueza era o servo. E quem se apropriava dessa riqueza era o senhor feudal. O senhor feudal era o dono dos meios de produção. Qual era o meio de produção naquele momento? Agora nós temos as fábricas, né? Como principal meio de produção. Mas naquele momento o meio de produção era a terra. Então quem detinha o meio de produção era o senhor feudal. Ele era o proprietário das terras. Ele possuía as maiores terras, né? E quem era o dono da força de trabalho era o servo. Então o servo trabalhava as terras do senhor feudal e grande parte da produção era destinada ao senhor feudal. Em forma de quê? De tributos. Tá? Então o servo produzia nas terras do senhor feudal e pagava tributos ao senhor feudal. Em espécie, né? Com boa parte da produção, em trabalho para o senhor feudal e em outros tipos de impostos que a gente vai ver aí no livro de vocês, né? Que é a corvéia, a talha, a mão morta, tá? Dê uma olhadinha lá que a gente vai ver esses detalhes. Essa é uma das características, né, do feudalismo, a servidão. O domínio político do senhor feudal. Tá? O senhor feudal era quem exercia de fato o domínio político no feudalismo. Existia a figura do rei? Existia sim a figura do rei. Tá? Mas o rei era apenas mais um senhor feudal. Você vai entender isso quando a gente falar de relações de suzerania e vassalagem. Tá? Então, quem dominava politicamente na Idade Média era o senhor feudal. No feudo dele, ele é quem era a lei, ele quem fazia as leis, ele quem cobrava os impostos, tá, ok? Ele era o proprietário do feudo, obviamente, né? E tudo ali então girava em torno dos mandos do senhor feudal. Então o senhor feudal tinha o domínio político de fato. Tá? Considerando que existiam vários senhores feudais, existiam vários feudos, né? Em cada feudo um senhor feudal, e que o senhor feudal era o senhor absoluto no seu território, nós temos então, durante grande parte da Idade Média e durante o feudalismo, um sistema político descentralizado. Ok? Como eu falei, existia a figura do rei, mas o rei praticamente não mandava em nada. Ele era apenas mais um senhor feudal. Tá ok? A sociedade no feudalismo estava dividida em 3 estamentos.
E aí é importante a gente entender o que é estamento, o que é uma sociedade estamental. Hoje em dia, a nossa sociedade é dividida em classes sociais. Tá ok? Classes sociais é diferente de estamento social. Nas classes sociais, como a gente vive hoje no mundo contemporâneo, né, nós temos a classe A, B, C, D. Alguns dividem em classe alta, classe média, né? Então, grande parte de nós, grande parte da gente aqui, somos ou da classe baixa ou da classe média, né? Alguns podem até dizer classe média baixa, classe média alta. São as formas de dividir a sociedade. Naquele período era um pouco mais simples a divisão social. A sociedade era dividida em estamentos. Na sociedade estamental, uma das grandes características é que não existe mobilidade social. Então, se você nasceu camponês, você ia sempre ser camponês. Né? Você nunca ia evoluir de estamento social como se pode evoluir hoje de classe social. Por exemplo, você pode nascer na classe baixa e lá ao longo da sua vida você acumula riqueza e passa a ser da classe alta, da classe média, né? Classe média, classe alta, enfim, isso pode acontecer por casamento, né? A pessoa casa com uma pessoa nasceu numa classe mais baixa, casa com uma pessoa de uma classe mais alta e muda de classe social. No estamento não, a pessoa nasceu camponês, ela sempre vai ter esse estamento social, por mais que ela case, o que era raríssimo, casar com alguém de um outro estamento superior, ou que ela acumule riqueza, o que também era mais difícil, né? Quase impossível. Uma pessoa que nasceu nobre, nasceu no estamento social nobreza, ela jamais será um camponês, tá? Então, ela nasceu nobre, ela tem sangue nobre, por mais que ela perca tudo que ela tem, ela sempre estará naquele estamento social, ela sempre será nobreza, tá ok? Então, nós temos aí, recapitulando, 3 estamentos sociais: camponeses, nobreza e clero. Existe, para não ser tão radical nessa divisão, entre os camponeses, os chamados vilões, que eram homens livres, que não estavam sujeitos à servidão, tá? E prestavam alguns serviços a vários senhores feudais. Eles não estavam presos a apenas um senhor feudal. Tá? Moravam em vilas, por isso eram chamados de vilões. Tá? Isso não tem nada a ver com bandidagem. Então, os vilões moravam em vilas, tá? E poderiam prestar serviços autônomos, digamos assim, ao senhor feudal. Tá? Agora vamos lá para a relação de suzerania e vassalagem. Na relação de suzerania e vassalagem, a gente tem uma característica importante. A relação de suzerania e vassalagem só acontece entre nobres, tá bom? Não acontece entre camponeses e nobres, ok? Somente entre a nobreza. Então, o que é a relação de suzerania e vassalagem? Olha, como eu falei, pode existir um nobre que nasceu nobre, mas ele não é necessariamente um homem rico, tá? Então ele pode ser um nobre e não ter terras, não ter o domínio dos meios de produção. Tá? Como é que isso pode acontecer, professor? Bem, pode acontecer da seguinte forma, vamos colocar uma hipótese aqui. Durante a Idade Média, durante grande parte da história da humanidade, o filho primogênito, o primeiro filho, tinha
o direito à herança do pai. Então, muitas vezes, um nobre, um senhor feudal, tinha vários filhos, mas quando ele morria, quem herdava a terra era apenas o filho mais velho, o primogênito, o primeiro. E os outros, então, eram nobres, mas não tinham terra. O que eles faziam? Eles contactavam um senhor feudal, aquele que tinha muita terra, e se oferecia como vassalo daquele senhor feudal. Ao se oferecer como vassalo do senhor feudal, ele recebia a terra e em troca jurava fidelidade a esse senhor feudal e prestaria serviços militares a esse senhor feudal. Tá? Então, muitos senhores feudais, ao entregarem parte de sua terra ao nobre sem terra, virava um suzerano daquele vassalo. A apostila fala aí também numa relação de senhorialismo. Tá? Vai ter uma questão lá que vai falar sobre essa questão de senhorialismo. A relação de senhorialismo ela se dá entre senhores e servos. Tá ok? É basicamente a relação de servidão, tá? Que se dá entre senhores e servos. É uma outra nomenclatura. Tá? Falando assim basicamente, né, sobre isso. Nos livros de história a gente quase não vê falar sobre relação de senhorialismo, né? O que é senhorialismo? Em poucos livros existem. Mas resumindo, assim, fazendo um grande resumo desse assunto, seria basicamente isso, né? Uma relação entre senhores e servos que se assemelha ao que a gente conhece como servidão. Bem, vamos falar agora em renascimento comercial e urbano. Tá? O que foi o renascimento comercial e urbano? Não confunda isso com outro assunto que a gente vai tratar num outro vídeo aqui, que é o renascimento cultural. Renascimento cultural é outra coisa. Renascimento comercial e urbano é uma coisa diferente. O renascimento comercial e urbano, ele acontece já na Baixa Idade Média, quando o feudalismo está em decadência. Tá? Para a gente entender, eu vou explicar aqui para você que durante o feudalismo o comércio era quase inexistente. Por quê? Porque o feudo era autossuficiente. Então no feudo se produzia tudo que era necessário para o consumo, tanto dos servos quanto do senhor feudal e da sua família. Nada era importado de outro feudo, nada era comprado de outro lugar, de outra localidade. Tudo era produzido lá. Então o feudo era autossuficiente. Ele produzia suas ferramentas, ele produzia o alimento, né? Ele produzia os artefatos todos que se usa ali. Então o feudo era autossuficiente. Não existia basicamente não existia comércio. Quando muito, existia uma troca de um produto pelo outro, e se a gente considerar isso comércio, a gente vai ter então o comércio através de escambo, tá? Uma troca direta de um produto pelo outro, né? Eu tenho, para colocar mais próximo aqui da gente, né? Eu tenho o açúcar, você tem o feijão. Então, eu preciso do feijão, você precisa do açúcar, a gente troca os produtos, né? Necessariamente não eram esses produtos lá, tá? Provavelmente feijão não existia por lá, nem o açúcar, tá? Então, o comércio, quando muito, era feito através de escambo, né? Isso limitava muito esse comércio, né? Então o comércio era quase inexistente. Já no final da Idade Média, com a desestruturação do feudalismo, a gente vai ver um ressurgimento do comércio. O comércio começa a ganhar força novamente na Europa. E com ele também
vai acontecer um renascimento urbano. Como eu falei, durante a Idade Média, a Europa se ruralizou. A população basicamente toda vivia no meio rural, né? As cidades desapareceram. E com a queda, o declínio do feudalismo, a gente vai ter um ressurgimento também dessas cidades. Tá? Então a gente tem aí o que? O renascimento comercial e urbano, a vida urbana vai voltar, né, à Europa. Bem, grande parte desse renascimento comercial e urbano, ele vai se dar devido às guerras, tá? E uma das principais é a chamada cruzada, né? As cruzadas. Tá? Durante as cruzadas, os senhores feudais organizavam expedições militares cristãs para combater lá no Oriente Médio. Qual era o objetivo das cruzadas, que foi inclusive convocada pelo Papa na época? Era tomar das mãos dos turcos otomanos, tá? Que eram muçulmanos, é uma outra religião diferente da religião cristã, tomar deles o domínio das cidades sagradas que existiam ali, principalmente a cidade de Jerusalém. Tá? Então, o objetivo das cruzadas era tomar dos muçulmanos os domínios das cidades sagradas, do território sagrado, considerado sagrado para os cristãos, principalmente a cidade de Jerusalém. Tá? Então, os senhores feudais organizavam as chamadas expedições, né, das cruzadas, para fazer a Guerra Santa lá em Jerusalém contra os turcos otomanos. Bem, nesse caminho, eles levavam mercadorias que trocavam, vendiam, compravam, né? Muitos comerciantes se estabeleceram ao longo desse caminho das cruzadas, e nesses locais começavam a surgir cidades, tá? Então isso vai explicando em grande parte o surgimento do comércio, né, e das cidades. Outra característica também que vai fazer com que a gente entenda o renascimento do comércio é a evolução nas técnicas agrícolas. Tá? Durante o auge do feudalismo, a agricultura ela tinha técnicas muito rudimentares, né? Então os instrumentos eram poucos, o instrumento basicamente era o arado, não tinha nenhuma técnica de adubagem de solo, de irrigação, né, no final da Idade Média essas técnicas vão avançar, né? Técnicas de adubação de solo, rotação de culturas, onde é plantada uma cultura tipo o milho, né, num terreno, depois essa cultura muda para outro terreno, onde esse solo vai estar mais preparado para essa cultura quando aquele primeiro já esgotou. Naquele terreno antigo se coloca o gado, que vai ali adubar o solo, e assim a cultura vai fazendo uma rotação. Depois vai chegar um momento que ela vai voltar àquele local onde ela estava originalmente e onde já está novamente o solo renovado, adubado, né, onde se pode plantar aquela cultura. Então nós temos
desenvolvimento de técnicas, né? O próprio arado, ele vai sair do arado de madeira para o arado de ferro, que vai revolver a terra bem mais profundamente, né? O arado ele passa a ter uma estrutura melhor, deixa de ser puxado pelo homem, passa a ser puxado pelo boi, né? Nós temos aí técnicas também no beneficiamento, né? Quando surge o moinho de vento, surge o moinho hidráulico, né? Movido pela força da água. Então nós temos aí uma série de técnicas agrícolas, né? E de beneficiamento dessa produção agrícola que vai fazer com que a produção aumente. Aumentando a produção, né? Parte dessa produção vai ser consumida pelo feudo e vai surgir uma parte excedente. O que fazer com essa parte excedente? Nada mais óbvio do que comercializar, né? Então, o surgimento de novas técnicas agrícolas, de novas técnicas no beneficiamento, vai proporcionar um aumento da produção, né? Esse aumento da produção vai gerar um excedente de produção e esse excedente, então, é o que vai alimentar o comércio na Europa. Então, a gente tem, a partir daí, né, o ressurgimento do comércio, o renascimento comercial. E a partir do renascimento comercial, a gente vai ter o renascimento urbano, tá? Então, a gente tem aí o renascimento comercial e urbano na Europa. Tá ok? Então essa foi a primeira aula, ficou um pouco grande, né? Ficou um pouco maior do que eu pensava, mas vamos ver se dá para acompanhar aí. Daqui a pouco a gente vai então postar o segundo vídeo que vai falar sobre, agora sim, o renascimento cultural. Tá ok? Um bom dia a todos e a todas e bom trabalho aí na resolução da apostila.